Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de teologia do Seminário de Teologia. Queridos, queridas, nós vamos iniciar hoje, né? Possivelmente, hoje mesmo a gente encerra ou não, vai depender aqui do desenrolar ou do não enrolar do professor, né? Se o professor não enrolar muito, a gente consegue estar discutindo aí essa carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Carta de Paulo aos Efésios. Embora nós não tivemos a transmissão ao vivo do estudo aos Gálatas, né? Mas foi postado lá no grupo. Eu acredito que vocês assistiram. Se não assistiram, devem assistir lá, tá bom? Então, aos Gálatas foi postado lá por conta da minha enfermidade aqui, né? Então não pude estar com vocês transmitindo aí ao vivo na semana passada, mas hoje nós vamos então estudar a carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Então deixa a Bíblia aberta, quero aqui com vocês ler alguns textos, né? Nós vamos ler, vou pontuar aqui, fazer como a gente faz habitualmente, né? Em cada epístola, em cada carta, ou seja, dá lá o nome do autor, a data, o tema e tal. Então vamos lá, Efésios, né? Ou carta aos Efésios, né? A igreja lá na cidade de Éfeso. O autor é o Paulo, o autor é o apóstolo Paulo, tá bom? O tema dessa carta é Cristo e sua igreja, tá? Então Paulo vai abordar sobre Cristo e sua igreja, ou o corpo de Cristo, né? E aí a gente vai ver lá em Colossenses que ele trata da cabeça, aqui é do corpo. Então, ele fala sobre Cristo e sua igreja. A data aqui é escrita essa carta mais ou menos aí cerca do ano 62, né? Depois de Cristo, né? Antes não, depois. 62 depois de Cristo, tá? Então, aproximadamente esse período. Bom, antes que a gente leia a carta mesmo e as passagens, eu preciso ler o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, porque é lá em Atos dos Apóstolos que a gente descobre onde Paulo estava, né? Quando escreveu essa carta. Aliás, quando escreveu a carta não, né? Quando, na verdade, dá a sua visita, a sua ida, sua viagem missionária à cidade de Éfeso, tá? Então, Atos, capítulo de número 18, a partir do verso 24. Então, eu vou fazer uma leitura com vocês aqui. Eu acho que só a leitura, né, como eu vou fazer simples, com muito comentário, já vai dar para a gente uma informação boa do contexto, da cidade e da ocasião onde Paulo fez aí esse primeiro contato nessa viagem missionária. Então, capítulo 18 de Atos, a partir do verso 24. Nós vamos ler aí, entrar no capítulo 19 e até o verso 12 aproximadamente, tá? Então, acompanhe aí na Bíblia de vocês. Se a versão for um pouquinho diferente, não tem problema, tente acompanhar aqui. Chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Quando ouviram Priscila e Áquila, o levaram consigo e lhe declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Caia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, olha só, antes que Paulo chegasse, quem antecedeu Paulo foi o irmão Apolo, um pregador que nós hoje intitulamos como itinerante, né? Aquele que vai pregando
aí as mensagens em diversos lugares. Diferente do missionário, não é missionário, também não é evangelista, tá bom? O Apolo é um típico profeta do Novo Testamento, tá? No Antigo Testamento, os profetas tinham características diferentes. Então, no Novo Testamento, Apolo é um dos exemplos, né? Como o Ágabo também aparece em Atos, o Ágabo, o Apolo, eles eram o que nós chamamos, né? O que está lá em Efésios 4 e 11, que é o profeta, tá? Então, é aquele que expõe a palavra de Deus. Então vamos lá, capítulo 19, ó, é o mesmo contexto. Sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhe: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões, e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, olha só, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Mas como alguns deles se endureceram e não obedecessem, falando mal do caminho, é interessante observar aqui, né? Os discípulos de Cristo eram conhecidos como os do caminho. Olha só o apelido que deram aqui, né? Aos seguidores de Cristo, os do caminho. Perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Ou seja, num local lá onde eles estudavam a filosofia e tal. E durou isso por espaço de 2 anos. A gente já vai descobrindo aqui o período que Paulo fica aí nessa região, né? De tal maneira que todos que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles e os espíritos malignos saíam. Então a gente percebe aqui essa cidade de Éfeso, né? Para onde Paulo endereça essa carta aqui, qual foi o contexto, né? Inicial do evangelho nessa região. Então veio Apolo, um grande pregador, muito eloquente, né, nas palavras, ele pregava muito bem, então ensinava muito bem. E já havia lá também, a gente viu um casal chamado Áquila e Priscila. Inclusive aqui me parece, deixa eu ver, parece que aparece primeiro Priscila e Áquila. Isso demonstra que parece que ela, a mulher, né, era um casal, a mulher era mais intensa aí nessa questão do casal, né, dessa liderança. Enfim. E aí Paulo vem um pouquinho depois, ou logo em seguida, melhor dizendo, né? Logo em seguida vem Paulo pregando também, reforçando, falando do evangelho e acrescentando algumas questões, como por exemplo, o revestimento do poder do Espírito Santo, né? E me parece que eles não também conheciam o batismo chamado de trinitário, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que aí foi perguntado aqui. É bem possível que alguns desses irmãos aqui, antes de Apolo e antes de Paulo, tiveram contato lá em Jerusalém com João Batista, ou fizeram parte lá, né, de uma multidão que ouvia João Batista e assim foram batizados com aquele batismo do arrependimento, né? E aí possivelmente foram, se espalharam, chegaram em Éfeso, né? E aí então Apolo vem acrescentando mais ainda a mensagem do Evangelho e Paulo também vem completando, só para a gente entender como o Evangelho ele é pregado em conjunto, né, irmãos? A gente muitas vezes fala de Paulo escrevendo essas 13 cartas que nós estamos comentando, Paulo que evangelizou o mundo, o maior missionário, de fato foi tudo isso e teve uma importância, um destaque como nenhum outro, mas a gente percebe que Paulo não fez isso sozinho. Além dos chamados cooperadores de Paulo, entre os quais está aqui o casal Priscila e Áquila, houve também outras pessoas que pregaram. A partir de Atos dos Apóstolos lá, né, o derramamento do Espírito Santo,
Inclusive, Paulo nem era convertido na época, né? Paulo vai se converter lá no capítulo 9 ali, capítulo 9 de Atos, né? Em Atos 2 é onde o Espírito Santo já é derramado na vida ali de muitas pessoas que estavam em Jerusalém por ocasião de algumas festas, ou da festa da Páscoa, ali do Pentecostes, que eram pessoas que moravam, né, em vários lugares, ou aliás, 16 nações. Alguns pensam até que são as principais ou todas as regiões do mundo naquela ocasião. Ou seja, o Espírito Santo veio ali, né, alcança aquelas pessoas e as pessoas voltam para suas regiões levando também o Evangelho. Então a gente percebe que não é um homem apenas, embora Paulo foi essa pessoa inigualável do Novo Testamento, mas a gente percebe que o Espírito Santo usou diversas pessoas, a grande maioria delas anônimas, né? Nunca apareceram na história, nem bíblica, nem extra-bíblica, mas foram pessoas aí que já estavam em alguns lugares onde Paulo chega, ou pelo menos, de alguma maneira, essas pessoas tinham ouvido falar alguma coisa e Paulo vai lá e discipula, né? Prega, tira as dúvidas, corrige os erros, combate as heresias. De fato, é ele que é o desbravador e o pioneiro, né? Então isso é inequívoco. Mas a gente já percebeu aqui que em Éfeso, né, já houve ali alguma ação de Deus através de algumas outras pessoas. Mas é Paulo que planta a igreja, é Paulo que doutrina a igreja, é Paulo que é o apóstolo dessa igreja lá na cidade de Éfeso. Então Éfeso é uma das cartas que a gente chama cartas da prisão. Tá certo? São 4 cartas chamadas de cartas da prisão. Efésios, né, aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, tá? Se vocês quiserem anotar, eu acho que essa informação ela é útil, ela é importante até mesmo para depois a gente estudar as outras. Então, as cartas da prisão chamada ou cartas circulares também, a gente vai ver por que é circulares. Mas cartas da prisão aos Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, né? Paulo estava preso no caso, é por isso que é chamado de cartas da prisão. Quando ele escreve para essas igrejas, nessas cidades, ele estava preso, né? Então, nessas ocasiões aí, não que estava preso em um local, escreveu para as 4, né? Porque ele foi preso pelo menos 2 ou 3 vezes ao longo do seu ministério, mas essas cartas foram nas ocasiões que ele estava preso. Quando a gente lê, vamos agora para Efésios, só para confirmar essa informação, aí a gente já fica aqui em Efésios e vamos já capítulo a capítulo aqui, né, falando alguma coisa. O capítulo 3, verso 1, são 3 referências que eu vou dar para vocês, tá? Em Efésios, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 6, verso 20. Então anotem aí e eu vou ler para vocês aqui, não precisa nem procurar na Bíblia, só anota a referência. 3 e 1, 4 e 1, 6 e 20. Então, 3 e 1. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. 4 e 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. 6 e 20. Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Então, a gente vê aqui na carta aos Efésios, Paulo nos trazendo essa informação, o estado que ele estava, né? Encarcerado. E ele escreve então para a cidade de Éfeso. Possivelmente ele a escreveu como a chamada carta circular, como eu disse para vocês, às igrejas de toda a província da Ásia, né? Muitos creem que Efésios é a mesma carta aos Laodicenses, no caso que é mencionado lá em Colossenses 4,16. Vamos lá? 4,16. Colossenses capítulo 4, verso 16. Então, essas cartas também eram conhecidas como cartas circulares, tá? Porque elas iam circulando, era lido em igreja, era enviado para outra, e lido em outra, enviado para outra, então elas iam circulando, né? Num certo número de igrejas na região da Ásia, tá? Então, Colossenses 4,16, E quando esta epístola, ou seja, essa de Colossenses, né? Tivesse sido lido entre vós, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Olha só. Então Paulo escreveu aos Colossenses, leiam vocês aí, envia lá os irmãos na cidade de Laodiceia. Embora a gente não tenha uma carta aqui, né, aos Laodicenses, a gente tem lá no Apocalipse, né, irmãos? Capítulo 2 e capítulo 3 de Apocalipse,
A igreja aos Laodiceia? Isso, então lá a gente percebe que de fato tinha uma igreja, né, que João escreve, que possivelmente é essa mesma igreja aqui que Paulo ele faz menção aqui, ó. Então ele falou, essa daqui que ele escreveu aos Colossenses, que é muito parecida com os Efésios, né? Ele escreve no mesmo período, lógico, tem conteúdo diferente, mas muita coisa é semelhante. Então essa de Colossenses ele escreve para os Colossenses e eles falam assim, ó, depois que vocês lerem, envia lá para os irmãos na cidade de Laodiceia. Então vamos na continuidade aqui, ó. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então tinha outra carta lá que Paulo escreveu e que estava, né, na cidade de Laodiceia, que possivelmente era essa de Éfeso. Então essas cartas elas iam circulando em algumas igrejas, né? Não tinha ainda cópias, né, irmãos? Muito menos Bíblia. Então eles tinham lá as igrejas o que o Paulo escrevia e tal, né? Então uma igreja recebia, eles liam e aí enviava para outra igreja e assim essas cartas elas iam circulando. É bem interessante a gente observar como essas igrejas elas compartilhavam aí o conteúdo ou o mesmo conteúdo, né? Só para a gente ver que a igreja ela tinha a mesma fonte de ensinamento que eram os apóstolos de fato, né? E principalmente o apóstolo Paulo, que é quem doutrina a igreja, né? Depois, futuramente, claro, as igrejas elas vão ter toda a Bíblia, Novo Testamento, Antigo Testamento, mas isso a gente está falando já de 200 anos, né? 200 anos para lá, 150, 200 anos para lá que vão aí organizando como nós conhecemos hoje de Bíblia, mas as igrejas não tinham todo esse conteúdo. Mas Paulo era aquele que ele escreveu a espinha dorsal do evangelho, do cristianismo, né? Principalmente com Romanos. Então Romanos é a carta mais doutrinária de Paulo, a gente já estudou, e em outras cartas ele vai mais que corrigindo, né, questões de cada igreja lá. Então cada igreja vai tendo seus problemas, suas dúvidas, e Paulo vai então corrigindo. Então à medida que ele vai corrigindo, ele vai escrevendo, e aí nós temos aí essa herança, né, que é a herança do Novo Testamento, que são os escritos de Paulo, de Pedro, de João, de Tiago, e lá do Judas também, né, Epístola aos Judas, enfim. Nós temos mais como fruto e resultado de estarem escrevendo para comunidades de fé. Olha que coisa interessante, né? Como Deus foi conduzindo, ao mesmo tempo que ia orientando aqueles irmãos, protegendo aquelas comunidades de fé de ensinos equivocados, ao mesmo tempo ali ia se formando as Escrituras Sagradas, como hoje nós conhecemos que é o Novo Testamento, a soberania de Deus agindo aí por meio de todas essas circunstâncias. Deus não perde tempo em nenhum momento, em nenhum segundo, né? Está trabalhando em todas as ocasiões. Deus, ele é muito oportuno e ele é muito preciso e ele é objetivo em tudo que ele faz. Tem um propósito claro, né? Eterno, definido, perfeito em todas as ocasiões da história. Deus não está dormindo, Deus não está vacilando, Deus não está assim distraído. Deus está atento a tudo o que acontece antes ainda que aconteça, porque Ele quem conduz a história da humanidade, irmãos. Então é por isso que nada deve nos apavorar, nos abalar, sejam questões econômicas como nós estamos enfrentando por conta de questões de peste, né? Vamos colocar assim na linguagem bíblica, dessa epidemia, tantas outras que vieram e outras ainda só Deus sabe que virá. A questão é, Deus está conduzindo todas as coisas. Então, queridos, vamos falar sobre o propósito, né? Dada essas informações, essa instrução, o propósito dessa epístola, né? O propósito imediato de Paulo ao escrever Efésios está implícito aqui no capítulo 1. Ó. Vamos lá, abrir aí então no capítulo 1, o verso de número 15 e o verso número 16. Aqui então a gente percebe o propósito de Paulo escrever essa epístola aqui, ó. Então é bem interessante a gente ler aqui para entender. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações,
para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então aqui está o propósito, né, para que Paulo escreva, para que eles tenham esse espírito de sabedoria e de revelação, que eles recebam de Deus por meio da instrução. E é interessante observar, por exemplo, a gente tem lá 1 e 2 Coríntios, a gente tem Gálatas, a gente tem outras epístolas, né? Os Tessalonicenses, por exemplo, que Paulo ele escreve motivado por combater mesmo diversas heresias, né? Paulo é enfático, é duro e repreende. Aqui não, é fruto de oração, de gratidão a Deus pelos Efésios. Então olha só que coisa bonita, que coisa boa, né? O que motiva Paulo, o resultado das orações e da gratidão a Deus pela vida deles, dos Efésios, e a gente vai ver o porquê que Paulo faz isso, qual é o motivo que leva Paulo a ser tão grato a Deus pela vida desses irmãos, né, os Efésios aí, e a gente vai ver aqui. Então em oração ele anseia, né, que seus leitores cresçam na fé, no amor, na sabedoria e na revelação do Pai da glória. Então, olha o propósito aqui, né? E aí a gente vai fazer aquelas divisões lá que a gente faz, né? Vamos dividir lá em 2 blocos, depois a gente vem capítulo a capítulo, falando o que Paulo vai tratando e tudo mais. Mas antes ainda que eu entre nesse ponto, eu quero destacar ainda mais uma informação que eu acho relevante, tá? A cidade de Éfeso é uma grande cidade, não é uma cidade qualquer do Império Romano, né, naquele tempo. Não é uma cidade sem expressão nenhuma. Culturalmente, tá, Éfeso, ela é bem rica. Ela tem, nessa ocasião de Paulo aqui, nessa época de Paulo, tem uma das 7 maravilhas do mundo, que é o templo da deusa Diana, né? Quando a gente lê lá Atos, né? A gente vê a grande deusa Diana, muito adorada. E é que eu não acabei a leitura lá, tá? Em Atos, depois vocês lêem tanto o capítulo 18 que nós lemos, a partir do 24, lê o 19, que eu fui até o 12 só. Lê depois o 12, vocês vão ver o que houve lá, né? Ou seja, um embate lá onde demônios são expulsos, uma menina que tinha um espírito de adivinhação que dava lucro para os seus senhores. Na cidade de Éfeso havia um grande comércio por conta desse templo da deusa Diana. Eu até faço uma comparação para a gente ver se tem uma ideia assim aproximada. Rio Grande do Norte? Aqui não tem o Padrinho Padiciço? Onde é? Rio Grande do Norte mesmo, né? Rio Grande do Norte, Juazeiro, né? Juazeiro do Norte, isso, Juazeiro do Norte. Então ali tem a cidade de Juazeiro do Norte, tem lá esse santo católico. E essa cidade, a economia lá é por conta de muitos objetos que se vendem relacionados, né, a esse santo lá. Então, você tem muitos objetos. Então, ali o comércio, os pequenos comerciantes, eles são, de fato, sustentados por esse comércio por causa desse santo aí, né? E você vê em São Paulo, tem aí a Aparecida, né? A Basílica lá da Aparecida também. Estive lá. E Vila Bela também. Aonde? Convento da Penha. Aqui também, né? Convento da Penha, isso. Muito bonito. Eu pretendo estar indo lá por esses dias aí. Então, também isso. É bonita. Sim, eu vi lá, muito lindo. Então, esses lugares, né? Eles têm essa semelhança com esse contexto de Paulo, onde esse templo ele fazia a economia da cidade girar. É por isso que Paulo é muito perseguido quando expulsa o demônio dessa menina, porque deixa de dar lucro, né? E o evangelho por Paulo lá é pregado de uma tal maneira que mais muitas pessoas, não me recordo agora, nem sei se o texto fala, eu acho que não fala, não me lembro, mas assim, muitas pessoas começam a trazer no meio da praça seus livros de magia, né? Um bocado de objetos lá que faziam parte do paganismo e põe fogo naquilo lá. E até, olha que coisa interessante como é econômico. O texto vai dizer lá, é que eu não me lembro agora, deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui, só para vocês verem aí que tem todo sentido. Deixa eu ver porque... tá aqui, ó, verso 19. Atos 19 e 19, tá? Atos 19 e 19.
Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, é isso aqui que eu queria destacar, acharam que montava a 50 mil peças de prata. Era muito dinheiro. Fizeram até o cálculo lá dos livros, dos objetos, né? E de tudo mais lá. Então, só para a gente entender o que ocasionou a conversão naquela cidade, qual era o contexto lá, por isso que houve muita perseguição. Paulo fica aproximadamente 3 anos nessa cidade, ensinando, evangelizando, doutrinando lá, discipulando as pessoas, tá? Me parece que é a igreja que ele fica mais tempo, né? Ensinando mesmo do que as outras. Algumas vezes ele teve uma passagem muito rápida. Essa aqui ele fica 3 anos ensinando lá, e disputando lá com os religiosos pagãos. Então, assim, é bem interessante a gente ver toda essa característica e a gratidão de Paulo por esses pagãos, né? Esses irmãos lá escravizados pela idolatria, por esse paganismo, bruxaria e tal, eles serem libertos pelo Evangelho. Então, Paulo se torna muito grato. Ele que era o apóstolo dos gentios, né? Ele que foi enviado por Deus para extrapolar os muros de Jerusalém e ir por todo mundo. Então, quando Paulo alcança esse povo e o evangelho ali, através da vida dele, tem todo esse efeito aí devastador para o inferno, né? Ali muitas pessoas são alcançadas. Ele tem muita gratidão a Deus e ele ora abundantemente por essa gratidão. Daí nasce então esse desejo dele de estar endereçando para os irmãos lá.